Shalom, meus irmãos, a paz do Senhor esteja com todos vocês, aos irmãos que vão nos acompanhar aqui também pelo canal do YouTube, seja muito bem-vindo ao Tropa de Elite de Jesus, glória a Deus. Agora, na quinta-feira, nós estamos na segunda edição, né, da nossa ministração, tivemos ministração agora à tarde também, e você é muito bem-vindo para acompanhar as nossas reuniões aqui no ao vivo, amém? Glória a Deus. Irmãos, eu estava orando ao Senhor, pedindo para que Ele me desse uma palavra. Tava naqueles dias assim, sabe, que parece que tava divagando, tava longe o pensamento, e parece que eu nem convertido era, assim, parece que tava fugindo, parece que saiu de tudo da mente, e às vezes chegam alguns dias assim que a gente parece que esquece, né, daquilo que o Senhor já colocou dentro de nós, é aquilo que o Senhor já falou aos nossos corações. Mas Deus, ele é tão bom, ele acaba nos trazendo à memória aquilo que ele já falou, acaba revelando algumas coisas, dá uns puxão de orelha, bota a gente no trilho, e glória a Deus por isso. Então, essa palavra que eu vou compartilhar aqui hoje com os irmãos é algo que o Senhor falou diretamente para mim, ao meu coração, né, a respeito dessa caminhada. Quero, como a Fábio fez agora na parte da tarde, também começar com algumas perguntas. E foi a pergunta ao qual também o Senhor fez a mim. Sobre a convicção que eu tenho de seguir os caminhos do Senhor. Qual é a convicção que nós estamos tendo? Será que nós estamos transparecendo isso? E se eu tenho essa convicção, será que eu tenho certeza para onde eu estou indo? Você tem certeza para onde você está indo? E será que se você tem certeza de para onde você está indo, você aparenta isso? Pensei com você. Será que quando as pessoas olham para você, você consegue transparecer para onde que você está indo? Qual é o seu caminhar? Você transparece que você tem certeza de onde você veio e para onde você está indo? Mas Jesus, ele nos demonstra isso com os seus exemplos através dos textos. Lá em João 8:14, ele fala assim: Respondeu Jesus e disse-lhes: Ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde eu vou, mas vós não sabeis de onde eu vim, nem para onde eu vou. E você, sabe de onde você veio? Você sabe para onde você vai? Se de repente hoje você ainda não tem certeza a respeito desse assunto, eu vou tentar te deixar alguns textos para te ajudar. Lá em Efésios 1:4, ele vai dizer assim: Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, está aí de onde você veio. Você veio do Senhor. Aí, pelo meio do caminho, acontece aqueles pequenos acidentes, né? De nós nos tornarmos, né? Formos feitos pecadores. Mas em Romanos 10:9, nesse processo, Deus ele acaba consertando a história para nós. Romanos 10:9 diz assim: A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. É onde você se encontra. Você sabe de onde você veio e a forma com que você está. Você está guardado no Senhor, está salvo, garantido, selado pelo Espírito Santo. E aí nós temos outro texto aqui que também vai apontar agora nosso futuro. Apocalipse 3:21. Ele vai dizer assim: Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. E mais um texto, Apocalipse 21:7. Ele vai dizer assim: Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Então aqui está um resumo para que você
Se lembre naquele dia que a sua mente começar devagar, começar a pensar, e agora? Será? Começar a vir algumas indecisões. Você se lembra desses textos, de onde você veio, o processo que você passou e para onde você está indo. Esses versículos aqui vai ser uma base para a sua vida. Não tem como nós nos confundirmos. Naqueles dias que tenta nos distrair, esses textos aqui nos trazem para o centro novamente. E agora se você sabe disso, por que que muitas vezes nós não vivemos de acordo? Ou não aparentamos, né, que vamos reinar com Cristo? Ah, eu sei que eu vou, que o Senhor tem um reino separado para nós. Mas se eu sei disso, por que que às vezes eu não vivo de acordo? Ou por que que eu não faço de uma forma com que transpareça isso? E por que que eu, sabendo de onde eu vim, processo que eu estou passando, passei, para onde eu vou, por que que na minha boca ou nas nossas bocas ainda permanece o ó céus, ó vida? Por que que ainda permanece? Agora há pouco aqui nós acabamos lendo um texto em Tiago, né, onde fala que para que nós não sejamos homens duvidosos, que não sabe, parece que para onde vai, fica à mercê do vento, para onde o vento toca a pessoa vai. Mas não, nós somos pessoas que sabemos de onde nós vimos, assim como Cristo, o processo que passamos e para onde nós estamos indo. Então hoje eu quero falar muito sobre isso, sobre essa convicção que nós temos no coração e nessa caminhada que nós estamos. E se nós estamos transparecendo isso, assim como o nosso Senhor Jesus. Quero pedir para que vocês acompanhem comigo um texto lá em 2 Reis, capítulo 9. Esse é um texto muito interessante. Vai falar aqui de um homem que recebeu uma direção do Senhor, recebeu uma palavra do Senhor e ele seguiu reto para obedecer. Eu acho tão interessante, né? Só abrindo um parênteses aqui, esse texto ele vai estar falando sobre um profeta, e eu sei que o pessoal na igreja às vezes gosta muito, né, de profecia, profecia, profecia. Faz uma reunião de profecia, enche, né? Mas o que eu vejo através dos profetas, ou quando o Senhor fala através dos profetas, sempre o Senhor fala através dos profetas, e é depois da profecia, sempre aquele que recebeu a profecia, ele sempre sai para fazer algo. Ele sempre sai para fazer algo. E eu vejo que a igreja hoje está fazendo ao contrário, recebe a profecia e fica esperando o Senhor realizar. Já parou para pensar? O Senhor fala, não, mas o Senhor disse, vai acontecer, e a pessoa fica aqui parada. Mas pelo que eu vejo pelas profecias, por aquilo que os profetas falavam, o profeta falava e aquele que recebeu sempre saía para fazer alguma coisa. E nós vamos ver a partir desse texto aqui, que quando nós recebemos sim uma profecia, não podemos ficar de braços cruzados. Amém? Nesse texto aqui, 2 Reis, capítulo 9, versículo 1, nós temos a história aqui, não sei se vocês já ouviram falar, né? Profeta Eliseu e também de Jeú. Acho interessante essa história de Jeú, né? Sempre acabo comentando com a Fábio. Mas o profeta Eliseu, ele chama, né, um dos filhos dos profetas e ele dá uma caixa cheia de azeite para esse filho dos profetas e envia eles, olha, vai até Jeú, faça com que ele se levante do meio dos seus irmãos, leva ele a um lugar separado, né, dentro da casa e unge o Jeú. E eu vejo que esse profeta aqui, ele fez exatamente o que o profeta Eliseu tinha falado. Ele sai, vai lá e faz exatamente. E ainda o profeta Eliseu diz assim, ó, você vai, fala o que tem que falar e ó, sai correndo, não se detém em nada. E ele foi lá, entregou a profecia, ungiu ele a rei e saiu correndo de lá. Aí depois, mais tarde, eu quero ler aqui com vocês agora no versículo 6. Jeú, então, ele diz assim,
E ele se levantou e entrou na casa e derramou o azeite sobre a sua cabeça. E lhe disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: tenho ungido rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. E tu ferirás a casa de Acabe, o teu mestre, para que eu possa vingar o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos dos servos do Senhor, da mão de Jezabel. E aqui ele fala, entrega essa profecia, faz o que tinha que fazer e ele sai correndo. E aí Jeú sai lá de dentro da casa, conta então o acontecido para aqueles que estavam com ele, tudo aquilo que o profeta tinha anunciado, que tinha ungido ele. E aí o que eles fazem? Erguem ele até no alto da escada, tocam a trombeta e anunciam então que agora Jeú era rei. Jeú então agora sai e vai cumprir com aquilo que ele tinha, que o profeta tinha falado para ele fazer. E ele sai e vai contra agora Jorão, né, que se recuperava de uma batalha contra os sírios. E chegando na cidade de Jorão, os atalaias que estavam vigiando avistam um exército vindo. E lá vem Jeú. Aí os seus atalaias enviam primeiro um mensageiro. Envia esse mensageiro, o mensageiro chega lá. E aí, Jeú, como é que é a situação? É de paz a tua vinda ou não? O Jeú nem dá muito assunto, ele só diz assim: que tem você com a paz? Para trás de mim e segue. O Atalaia só avisa: olha, o mensageiro foi, mas não voltou. Envia outro. Chegou outro mensageiro. O mensageiro chegou lá e falou a mesma coisa. Jeú novamente, reto no seu objetivo. Não deu muita conversa. Falou a mesma coisa, disse para trás de mim. E ele segue reto. Até que Jorão então sai ao encontro dele e, né, como está nos textos aqui, a gente vê que não deu boa coisa. Que no versículo 20, ele vai dizer assim: E o Atalaia contou, dizendo: Ele chegou mesmo até eles e não retorna. E o conduzir é semelhante ao conduzir de Jeú, o filho de Ninsi, pois conduz furiosamente. Irmãos, eu fico pensando aqui, para um Atalaia observar isso, o caminhar de um cara com um exército e identificar a caminhada dele, só pelo jeito que ele estava conduzindo, o cara que vem lá parece ser Jeú, ou seja, ele já tinha uma fama, para ele saber que daquela forma era uma forma que Jeú conduzia um exército, ou que vinha. E ele conduz furiosamente. E aí eu fico perguntando, como que você tem se portado no exército de Cristo? Será que se alguém olhar para nós hoje, eles vão poder dizer assim, ó, esse aí vem furioso no exército de Cristo. Pelo jeito é fulano que vem lá com os olhos de fogo. Será que a gente consegue ser identificado dessa forma? Como que nós estamos nos portando? Será que nós estamos nos portando, né, como Saul e os irmãos de Davi, com medo do gigante? Ou furioso, como Jeú, com convicção daquilo que saímos para fazer? Irmãos, por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque nós precisamos observar que tudo isso é algo que as trevas faz conosco. Ela tenta fazer sempre isso, que é causar uma distração. O gigante, os mensageiros, são distrações. Vê que quando envia os mensageiros, Jeú nem dá muita bola. Nem dá muita bola. Ele não para, ele segue. E aí eu fico pensando quantos mensageiros de Satanás veio para nos parar na caminhada, ou para tentar fazer paz conosco, porque sabe que aonde nós chegamos vai ter guerra. Irmãos, o próprio Senhor diz: Eu não vim para trazer paz, mas sim a espada. E aí você quer fazer paz com as trevas?
Nós temos que lembrar que nós fazemos parte de um exército. E nós vamos entregar a paz, dizer paz seja convosco, quando nós vamos ministrar o Senhor ao Espírito Santo, a alguém que está desejoso do Senhor. Esse você entrega a paz. Esse você ministra o Espírito Santo. Mas às vezes nós fazemos ao contrário. Com o irmão que necessita de paz, nós fazemos guerra. E com as trevas, a gente quer fazer paz. Vê como é uma distração. Aquele gigante lá no arraial era a mesma coisa. Vê quanto tempo ele ficou lá. Por que que aquele gigante não avançou contra o exército? Era um gigante. Ele ficou no arraial provocando o exército do Senhor. Por que ele não avançou? Você já parou para pensar que muitas vezes os gigantes que se levantam na nossa vida é só para nos distrair, mas eles não avançam porque sabem que se nós nos posicionarmos como Jeú, a batalha chega até eles e tudo é dissipado? A batalha é vencida? Então, como que nós estamos cavalgando para esse propósito? Será que nós estamos com um semblante assim como Jeú? Isso é para nós refletirmos. Essa é a forma das trevas tentar nos parar. Irmãos, a Bíblia diz que aquele que é das trevas, ele não vem na luz, para que as suas más obras não sejam manifestas. Ou seja, quando é enviados os mensageiros para Jeú, é justamente para isso, para que Jeú não chegasse até Jorão. Por quê? Ia manifestar as más obras, ia manifestar. Aonde a luz chega, as más obras se manifestam, as trevas se dissipam. Aonde você chegar, se você chegar com esse semblante de Jeú, as trevas vão se manifestar. Pode ver que onde você chega, a menos que você não esteja posicionado. Mas aonde você chega, normalmente sempre dá alguma confusão quando não tem algum crente. Sempre alguma coisa manifesta, alguma coisa acontece. Por quê? Aonde chega a luz, se você chegar posicionado num lugar, vai dar confusão. Principalmente se é um lugar onde tem trevas, porque as trevas não querem que você esteja ali. Vai manifestar as más obras. Olha no versículo 22 o que aconteceu ali. E sucedeu quando Jorão viu Jeú, que ele disse: Isto é paz, Jeú? Já tremeu na base. E ele respondeu: Que paz? Enquanto as prostituições da tua mãe, Jezabel, e as suas feitiçarias são tantas. Trouxe a luz. Jeú chegou, manifestou as más obras. Como é que eu vou chegar com paz no lugar onde tem prostituição, onde tem feitiçaria? Jeú não deu nem chance. Quando Jorão tentou virar sua carruagem para fugir, atirou uma flecha e lhe atravessou o coração. Ou seja, pensa num homem focado naquilo que ele saiu para fazer. Ele recebeu a instrução, recebeu a autoridade de rei, foi ungido, saiu prontamente. Nem mensageiro, nem mensageiro ele deixou com que ele parasse. Mas, e olha só como é interessante nós observarmos esse texto, que ele fez justamente aquilo que ele saiu para fazer, porque a Bíblia não diz aqui que ele matou os mensageiros. Ele só disse para trás de mim. Ou seja, o foco não era matar os mensageiros, mas Jorão. E depois vocês vê sobre Jezabel. Foco, precisão naquilo, obedecer aquilo que o Senhor mandou. Ter no seu semblante a certeza para onde você está indo. Mas para isso você precisa saber de onde veio. E através dos textos nós vimos. Da onde nós vemos. O processo que passamos, a autoridade que nós recebemos e a missão ao qual nos foi dada. E nós precisamos seguir sem fazer paz com as trevas. Isso não existe. Nós precisamos nos separar. Santo quer dizer separado. E você é santo. Você é separado. Não dá certo a mistura. Hoje a pastora ministrou sobre isso à tarde. Não dá certo. Olha o versículo 30. O que acontece? Jeú, então, primeiro matou Jorão, e agora ele vai
acata, né? Vai em busca da Jezabel. E quando Jeú chegou a Jezreel, Jezabel ouviu a respeito. E ela pintou a face e ataviou a cabeça e o olho e olhou por uma janela. E quando Jeú entrou pelo portão, ela disse: Teve paz, Zinri, que matou o seu senhor? E ele levantou a sua face em direção à janela e disse: Quem está do meu lado? Quem? Olha só, irmãos, isso aqui eu vejo algo muito, muito forte ao qual o Senhor ministrou ao meu coração. Veja outra tentativa de Satanás: intimidação, tentativa de paz. E aí tu vê que Jezabel tenta então se pintar, né? Se pinta, vai lá, prende seu cabelo. O que é isso aqui? Sedução. Tentou se arrumar para seduzir Jeú. Jeú não deu nem as horas para ela, nem falou, nem respondeu o que ela perguntou. Ele só perguntou assim: quem é que está comigo? Quem é que está comigo? Quem é que está do meu lado? Joga aí, joga lá aí de cima. Precisão naquilo que precisa ser feito, sem se distrair, sem se distrair. E ele levantou a sua face em direção à janela e disse: Quem está do meu lado? Quem? E ali olhava para ele 2 ou 3 eunucos. E ele disse: Lançai-a abaixo. Assim eles lançaram abaixo. E parte do seu sangue foi respingada na parede e nos cavalos. E ele calçou-a sobre os seus pés, ou seja, ele pisoteou ainda o que sobrou dela com os seus cavalos. E quando ele havia entrado, ele comeu e bebeu e disse: Ide e vede agora esta mulher maldita, e sepultai-a, porque ela é filha de um rei. E eles foram sepultá-la, mas dela não encontraram nada além da caveira e os pés e as palmas das suas mãos. Pelo que eles retornaram e contaram-lhe. E ele disse: Esta é a palavra do Senhor, a qual ele falou pelo seu servo Elias, o tisbita, dizendo: Na porção de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. Irmãos, isso aqui é assim, é aquela velha frase: missão dada, missão cumprida. Sem desvio, preciso, sem olhar para o lado. Ele não perdeu tempo com o mensageiro, não perdeu tempo com o Jorão, com o rei, não perdeu tempo com Jezabel. Ele saiu para fazer algo e fez, sem distração, nem intimidação, nem paz, nem sedução. Tirou o foco de Jeú. E é isso que o Senhor vem colocando no meu coração, para que nada venha tirar o meu foco, para que eu tenha essa certeza no meu coração de onde eu vim e para onde eu estou indo, e para a obra que eu preciso fazer. Irmãos, a tentativa de paz, ela faz com que nós não cumpramos aquilo que Deus quer que a gente faça, com a vontade do Senhor. E eu não sei se você sabe, mas a vontade do Senhor são as boas obras, a qual te habilita ao reino. A intimidação te paralisa, te destrói. A sedução, Fábio já cansou de falar aqui, te rouba o entendimento a ponto de que você não sabe mais nem o que era para fazer. Então nós precisamos focar naquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Irmãos, nós estamos nesse tempo aqui, e sim, nós temos, né, trabalho, tem o dia a dia, mas você tem que parar para pensar que esse teu dia a dia tem a tua idade agora e você pode viver mais alguns anos, você não sabe quanto tempo. Mas para onde você está indo é eternidade, eterno. Então você está construindo para quê? Para esse tempo, para o temporário ou para a eternidade? Se você está construindo algo para a eternidade, foco, não se distraia, não tente fazer paz com aquilo que você precisa fazer guerra. Não seja seduzido por Jezabel. Nem converse com ela, assim como Jeú fez. Só saiba quem é que está do meu lado, quem é por nós. E aí quero trazer um outro exemplo aqui agora também, de estar focado e não perder
o rumo daquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Está lá em Lucas 24, uma passagem bem conhecida. É um texto um pouco longo, eu só vou passar o texto aqui, vou falar brevemente para não me estender muito, mas eu vou deixar para que os irmãos depois possam ler, que é a passagem daqueles dois que estavam indo para o caminho de Emaús. Está em Lucas 24, a partir do versículo 10 até o 35. Mas uma coisa que me chama a atenção nesse texto aqui é que antes mesmo de o senhor conversar com esses dois no caminho de Emaús, você vai ver que esse texto aqui está se tratando após a crucificação de Jesus. E você vai ver que o Senhor aparece para aquelas mulheres e as mulheres é que falam aos apóstolos. E hoje nós queremos ficar, nós não, né? Modo de dizer. Mas as pessoas ficam buscando apóstolos, pessoas com cargos na internet para ouvir uma palavra. Mas você já observou que de repente é você que pode estar falando aos apóstolos? É você que pode estar falando ao seu marido? É você que pode estar falando para as pessoas que depois vão falar, cumprir com o propósito? Nós observamos aqui no texto que as mulheres falaram para os apóstolos, mas eles não acreditaram nelas. Não tem problema. Mas esse ato, esse fato de elas falarem aos apóstolos, fez com que eles saíssem do lugar deles e fossem conferir. Então, irmãs, continuem falando. Continuem falando. As pessoas podem não dar ouvido para você, mas daqui um pouco elas vão sair do lugar para ir conferir e vão cumprir com o propósito. Então, continue falando. Aí o Senhor sai, então, agora atrás desses dois, que estavam para o caminho, né? Dois discípulos que estavam voltando para a sua cidade. Eles estavam indo nesse caminho de Emaús, até que o Senhor daqui a pouco se junta a eles, só ouvindo a conversa deles. E eu achei tão engraçado porque esses homens começam a falar com Jesus e ainda falam, contam tudo para ele a respeito do que estava acontecendo, o que tinha acontecido. Ainda perguntam, ah, mas você é só um viajante, você não é daqui, não está sabendo do assunto, do acontecido? Tinha um certo Jesus aí que a nossa esperança estava nele, que ele ia resgatar, né? Ia restituir Israel. E daqui um pouco o Senhor já dá uma no meio deles. Tolos. Versículo 25. Ó tolos e tardos de coração para credes em tudo o que os profetas falaram. O Senhor já dá no meio deles. Preciso. Por quê? Porque se você observar nesse texto aqui, você vai ver que o Senhor, que os próprios homens falam para o Senhor de tudo que estava acontecendo. Olha, nós estávamos esperando nesse Jesus que ia resgatar, né? É, Israel, mas já é o terceiro dia, né? As mulheres foram lá no sepulcro, mas, né, voltaram lá, diz que ele não estava lá. E o Senhor já dá um xingão neles aqui, tolos. Por quê? A esperança, a expectativa deles estava no lugar certo, estava em Jesus. Mas o que adianta você estar com a expectativa na pessoa certa sem fé? Era o que eles estavam fazendo. A expectativa estava no Senhor, mas não criam no que o Senhor disse, não criam nem no que as mulheres vendo falavam e eles não creram. Então não adianta você dizer assim, não, minha expectativa é no Senhor. O que que adianta se você não tiver fé para crer naquilo que o Senhor disse? Nós não vamos viver pela expectativa, nós vamos viver pela fé, por aquilo que nós cremos. Então espere-se no Senhor, mas espere com fé. E isso, irmãos, é mais uma distração da parte de Satanás para as nossas vidas, a incredulidade. Porque a incredulidade deles fez com que eles se desviassem do caminho e voltassem para casa. E é assim que nós andamos. Quando não cremos naquilo que o Senhor falou, nós nos afastamos. E aí o Senhor tem que ir atrás de nós. E ainda reclamamos quando o Senhor nos dá um xingão. Tolo. Por que não crê? Eu não falei? Mas vê que Deus é tão bom que tem que enviar o Filho novamente. Essa parte aqui é quase como se fosse lá no jardim. Adão peca e, ó, se esconde. Aí o Senhor tem que enviar a sua voz, que é Cristo no jardim. Onde é que tu está, Adão? Aqui é novamente. Onde é que vocês estão, Adão? Voltem. E o mais impressionante aqui nessa passagem é que o Senhor, então, ele
fala toda a escritura. Vai falando, vai falando. E quando eles estão chegando na cidade, a Bíblia diz que a aparência de Jesus é quem ainda ia passar adiante. É quem ia como se fosse para uma outra cidade ainda. E isso me mostra o quê? Que o Senhor, se fosse necessário, o Senhor continuaria caminhando com eles até que eles tivessem a revelação dele. Isso nos mostra aquele dia, se te convidares para caminhar uma milha, caminhe duas. O Senhor nos mostra através desse texto. Que o semblante dele era como se ele fosse caminhar mais adiante, porque sim, era a intenção dele, que se necessitasse, ele iria. Mas ele vem, fala das escrituras e parte o pão. Ou seja, tempo de mesa, aliança, traz a memória. E aí os dois, então, retornam para o propósito. O que isso nos mostra? O Senhor, ele nos dá uma tarefa, ele nos deu algo para realizar, e de fazer discípulos. Pregai o evangelho do reino. E com que nós estamos nos distraindo? Quantos caminhos de Emaús o Senhor tem que nos resgatar? Quantas vezes o Senhor tem que partir o pão conosco para que a gente lembre dele? Porque é muita distração, muita distração. Isso, irmãos, é obra, sim. Satanás, ele usa dessas artimanhas porque ele sabe que uma vez que você se posicionar, irmãos, vai se levantar um Jeú que vai cavalgar com aquele olhar com sangue nos olhos. Não vai dar conversa para mensageiro, não vai dar conversa para Jezabel. Vai fazer como Davi. Quem é esse incircunciso aí? Está desaforando aí o exército do meu Deus? Quem é esse incircunciso? Pessoas que têm certeza para onde que estão indo. Então, nessa noite, meus irmãos e minhas irmãs, que a gente tenha essa certeza no nosso coração, para onde que nós estamos indo. E que, firmado naquilo que Jesus falou, naquilo que o Senhor já deixou escrito para nós, que a gente faça de uma maneira com que transpareça isso em nós, que o nosso semblante seja de quem está indo furioso saquear o inferno, tomar aquelas almas que estão aprisionadas lá. Agora, vocês estão vendo sobre o profético não é mágico. O profético é Deus comunicando aquilo que ele deseja que você realize. O Senhor avisou através aqui do profeta. E Jeú saiu para cumprir. E quando se realizou, ele disse assim, ó, isso aqui se realizou porque Deus disse. Mas ele foi. Quanta palavra foi lançada para você e você não saiu para ir fazer? Então, irmãos, nós precisamos ter essa precisão naquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Sejamos retos e precisos naquilo que o Senhor tem comunicado. Não vamos perder a atenção. O que o Senhor falou a seu respeito, creia. Siga em frente. Não negocie a verdade. Não perca o foco daquilo que você precisa fazer. Tem muitas coisas que eu sei que são coisas que para nós tem muito apreço, mas que às vezes são só mensageiros. Por muitas vezes, por muitas vezes, a minha filha para mim foi uma mensageira. Por quê? Porque eu ficava, ai, minha filha, não tenho, né, o contato muito com ela, gostaria de ter ela aqui perto. Sim, gostaria, irmãos. Mas o que que isso está fazendo? Tirando a minha atenção para aquilo que eu preciso fazer. Então, hoje, observe, como diz no texto lá de 1 Coríntios 11, onde fala da ceia, examine-se o homem a si mesmo. Examine a sua vida. Veja o que que está sendo um mensageiro. O que que está sendo uma Jezabel que tenta te distrair, que tenta te seduzir, para que você não avance com aquele semblante de sangue no olho para fazer guerra contra as trevas. Busque no Senhor, para que Ele faça com que Ele te dê essa concentração, essa precisão na sua caminhada. Amém? Eu quero finalizar aqui esta mensagem orando por todos nós,
porque essa palavra que eu estou compartilhando com vocês foi algo que o Senhor falou para mim, para que eu não me distraia. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua palavra, por tudo aquilo que o Senhor tem nos comunicado e por o Senhor nos trazer novamente do caminho de Emaús e colocar no centro da tua vontade. Nós te agradecemos, sabemos que o Senhor é preciso em tudo que o Senhor faz. Com as coisas do Senhor não há engano, não há para depois nem para antes, o Senhor é no tempo certo. Eu te peço, Pai, que a gente não ande com um ânimo doble, como se diz nas Escrituras, mas que nós sejamos precisos, que a gente faça o que precisa ser feito, que a gente cumpra com toda a sua vontade, Pai, em nome do Senhor Jesus. Não nos permita, Pai, ficar como as ondas do mar, que para onde o vento sopra, nós somos levados, não. Que a gente seja guiado pela tua palavra, pela tua vontade. Eu te peço, Pai, que o Senhor abra os nossos olhos e não permita mais com que nenhum tipo de mensageiro atrapalhe a nossa caminhada. Que a Jezabel caia por terra com a sua sedução. Que todo gigante caia por terra, Pai, com a sua intimidação, em nome do Senhor Jesus. E que esse espírito de incredulidade caia por terra das nossas vidas. Em nome de Jesus. Pai, eu peço que o Senhor derrame do teu espírito de sabedoria, conhecimento, discernimento sobre todas as questões sobre os meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Eu te peço, Pai, que todo aquele assunto que está atrapalhando a caminhada dos meus irmãos, que os meus irmãos possam ter entendimento e que isso não venha mais atrapalhar aquilo que eles precisam fazer, a obra que o Senhor tem para a vida de cada um. Em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos guarda, o Senhor nos dá direção, o Senhor nos orienta, o Senhor nos sustenta em tudo. Em nome do Senhor Jesus, que o teu nome seja glorificado através das nossas vidas, Pai, para a honra e glória unicamente e exclusivamente do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e glória a Deus.